Você está vivendo aqueles dias em que tudo pesa, você acorda e já sente que o mundo está lá fora e você está aqui dentro, tentando existir com o mínimo de energia possível. E o pior não é nem estar triste o tempo todo. Às vezes é um vazio, às vezes é uma irritação, às vezes é uma culpa silenciosa, como se você tivesse virado uma versão estragada de você. Você olha para as coisas que antes te davam algum gosto e parece que nada encaixa. E aí vem aquele pensamento: se nem vontade eu tenho, então como é que eu vou melhorar? Eu sei. Quando a depressão pega, ela não dói só no coração, ela dói no corpo, ela dói no tempo, dói na esperança. Agora deixa eu te dar uma virada, uma regra que a depressão esconde, porque ela perde o poder quando você entende isso. Na depressão, a motivação muitas vezes não vem antes da ação, ela vem depois. Ou seja, você não sai do buraco porque deu vontade, você sai do buraco porque aprende a mexer com o corpo e a vida, mesmo quando a vontade não existe. E existe um nome para isso, um nome simples, prático, muito estudado: ativação comportamental. Fica comigo porque eu vou te mostrar como isso funciona na prática, de um jeito que dá para começar hoje, do tamanho que você consegue. Deixa eu te mostrar o ciclo que a depressão cria, não para te culpar, mas para você entender por que está tão difícil sair dela. Quando você está deprimido, o cérebro entra num tipo de modo de emergência. Ele não está tentando te ferrar, ele está tentando te proteger da dor. E para te proteger, ele faz uma coisa automática. Ele tenta reduzir o mundo para você, reduzir esforço, reduzir exposição, como se dissesse: fica quietinho aí, fica seguro, não se desgasta. Aí aparecem os sintomas: peso no corpo, energia sumindo, sono bagunçado, tristeza, vazio, irritação. Começa a fazer tudo arrastado, diminui o prazer, perde o prazer das coisas que gostava antes. E vem os pensamentos do tipo: não adianta, eu não dou conta, pra quê? Eu sou inútil. E é nesse estado que o cérebro te empurra para um padrão bem específico, o padrão passivo, que é um padrão de recuo. Padrão passivo é quando, sem perceber, você começa a ficar mais na cama, no sofá, adiar, cancelar, evitar tarefas, evitar gente, se isolar e muitas vezes ficar preso na ruminação. Ruminação é quando a mente fica rodando em círculos. E não é um pensar para resolver, é um pensar para você sair mais pesado, mais cansado. É o: por que eu sou assim? O que tem de errado comigo? Por que eu sempre faço isso? Nada muda, eu nunca vou mudar. E é aqui que está a armadilha. No curto prazo, o padrão passivo dá um alívio. Você evita por alguns minutos, dói menos. Você recua por alguns minutos, você respira aliviado. Só que a longo prazo a vida começa a encolher e você perde contato com as coisas que alimentam o humor. Rotina, movimento, pequenas conquistas, conexão, prazer possível, sentido. E quando a vida encolhe, a culpa costuma aparecer. Tá vendo? Eu não dou conta mesmo, eu não sou bom em nada mesmo. Aí os sintomas pioram. E com mais sintomas, o cérebro tenta te proteger ainda mais, te empurrando para recuar ainda mais. E o ciclo se alimenta sozinho. Então o ciclo da depressão fica assim: padrão passivo, recuo, esquiva, isolamento, ruminação, alívio imediato, vida encolhe, mais culpa, mais sintomas, mais recuo. Agora o ponto de virada: você não entra nesse ciclo porque quer, você entra porque está tentando sobreviver. E quebrar esse ciclo não começa com ter vontade, começa como criar um ciclo diferente, o padrão ativo. O padrão ativo não é fazer tudo, é fazer um passo pequeno e possível, mesmo sem ânimo, para voltar a ter contato com a vida. E é aí que o ciclo começa a virar. Sintomas ainda presentes, microação, mais contato com a vida, movimento, rotina, pequenas vitórias, conexão. O humor começa a responder aos poucos. O padrão passivo te protege da dor agora, mas mantém a dor viva depois. O padrão ativo dói um pouco no começo e devolve a vida com o tempo. Você já percebeu como a depressão te convence de uma coisa muito específica? Ela te diz:
fica aí parado até você se sentir melhor. Só que isso vira uma armadilha. Quanto mais você espera o humor melhorar para agir, mais a sua vida encolhe. Quanto mais a sua vida encolhe, mais a depressão cresce. A ativação comportamental é o contrário disso. É a habilidade de reconstruir o movimento por fora para seu cérebro ter chance de se reorganizar o que está acontecendo por dentro. No livro A Mente Vencendo o Humor, a lógica é direta. Planejar e realizar atividades prazerosas ou que atinjam objetivos produz mudanças comportamentais que reduzem a depressão. Não é pensamento positivo, é engenharia do cotidiano. Guarda essa frase. A depressão melhora quando sua vida volta a ter contato com o mundo. Eu sei o que você vai dizer agora. Tá, mas eu não quero fazer nada. Então vamos falar disso. Quando parece impossível, se você está deprimido, é bem provável que você esteja esperando uma sensação específica para começar. Vontade, ânimo, prazer, inspiração. E é exatamente aí que a depressão te prende, porque ela vem de uma regra falsa. Quando eu me sentir melhor, eu faço. Só que frequentemente a gente não se sente motivado até começar a fazer. E você pode se surpreender ao perceber que a motivação vem depois. Então a meta não é fazer com vontade. A meta é fazer pequeno, fazer o primeiro pedaço, fazer por alguns minutos. E se você não consegue fazer tudo o que planejou, a orientação é clara. Não se criticar, não se destruir por isso. É só recomeçar do ponto onde está. Porque o objetivo não é perfeição. O objetivo é aumentar o número. E aqui vai uma verdade que quase ninguém te avisa. Quando você está deprimido, talvez você não goste das atividades como gostava antes. E assim não significa que não funciona. Significa que você está deprimido. Se você usar o prazer como termômetro, a depressão vai mentir para você. Tá, então o que exatamente você faz? Como você escolhe as atividades se sua cabeça só quer se apagar? Agora eu vou te dar um mapa. 4 tipos de atividades que começam a puxar você de volta, porque faça atividades é genérico demais, não é? Mas existe um jeito muito prático de organizar isso. E na Mente Vencendo o Humor, isso aparece com exemplos bem concretos. Você vai pensar em atividades em 4 categorias. Primeiro, atividades prazerosas, mas não as perfeitas, as possíveis, coisas simples. Uma caminhada, ouvir uma música, conversar com alguém, molhar uma planta. Segundo, atividades que atingem um objetivo. Organizar as correspondências, resolver uma pendência pequena, organizar uma gaveta. Isso devolve o senso de competência. Terceiro, o que você vem evitando? E aqui é poderoso. Às vezes um passo é levantar da cama e tomar um banho, especialmente quando você está deprimido. Não é pouco. É um voto pela vida naquele dia. Levantar e abrir a janela, deixar a luminosidade entrar. Quarto, atividades que vão ao encontro dos seus valores. Ajudar alguém, se aproximar de quem se importa, fazer algo que combina com a pessoa que você quer ser. Na terapia de aceitação de compromisso, ela conversa muito com a ativação comportamental. Você age guiado por valores, não guiado pelo humor. Você não precisa estar bem para agir com alguém que se ama. Agora eu vou te dar o jeito mais simples de transformar isso em método, sem depender de memória, sem depender de força de vontade. Aqui entra o coração da ativação comportamental, o cronograma de atividades. A proposta é simples e científica. Você programa algumas atividades na semana e, além de fazer, você anota o humor. Você cria dados sobre você mesmo, em vez de viver só na névoa do acho que nada muda. A orientação é: depois de uma semana, você compara seus scores, as notas, medidas de antes e depois da atividade, porque mesmo pequenas mudanças mostram que mudanças discretas no comportamento podem melhorar o humor. E às vezes você precisa de várias semanas para notar melhora.
mais perceptível, dependendo do nível de depressão que você está. Então deixa eu te dar um jeito bem humano de começar sem te esmagar. Hoje você vai escolher uma coisa de cada categoria: prazer, objetivo, evitar e valor, mas do tamanho mínimo viável. E você vai colocar isso em horários reais. Não é fazer exercício todo dia, é andar 7 minutos, não é organizar a casa, é uma gaveta, não é virar uma nova pessoa, é tomar banho e abrir a janela. E quando a mente vier com não adianta, você responde com método. Eu não sigo o humor, eu sigo o plano. A depressão é um transtorno que te empurra para a inércia. A ativação é você puxando a vida de volta, milímetro por milímetro. Se você está deprimido, eu não vou te prometer milagre. Eu não vou te vender a fantasia de que amanhã você vai acordar radiante. Mas eu vou te dizer uma verdade cuidadosa. Existe um caminho que não depende de você acreditar primeiro. Depende de você começar pequeno e continuar com gentileza e consistência. E tem um motivo para eu chamar isso de arma secreta, porque enquanto a depressão te hipnotiza com pensamentos, a ativação fala com uma linguagem que o cérebro entende muito bem. Comportamento repetido vira trilha. E se em algum momento a depressão vier com ideias de desistência ou sensação de perigo, por favor, isso não é fraqueza. Isso é sinal de que você precisa de suporte agora. Procure alguém de confiança, um profissional ou um serviço de emergência na sua região. Você não precisa carregar isso sozinho. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com alguém que está vivendo um período difícil. Às vezes a pessoa não precisa de mais uma frase bonita. Ela precisa de um próximo passo possível. E eu quero te fazer uma pergunta bem específica aqui embaixo nos comentários. Qual é a menor atividade que você consegue fazer hoje, mesmo sem vontade? Que seria um voto pela sua vida? Descreve de verdade, porque quando você nomeia, você fortalece. E se você quer mais roteiros e ferramentas práticas para atravessar fases difíceis sem ilusão, sem julgamento, segue o canal e vem construir essa conversa comigo.